Beleza, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao bloco de ação, né? Então eu vou mostrar como fazer cálculo matemático. Primeiro você tem que definir o campo tipo número para fazer um cálculo matemático. Então vamos lá, nós vamos em configurações, campos. E aí eu vou definir aqui um campo que eu vou chamar de valor pedido. E aí eu vou dizer que esse campo é do tipo número. Ok? Tem que ser do tipo número, senão ele não faz cálculo, tá, gente? Então eu crio aqui o campo. Pronto, campo criado. Agora eu vou lá no meu fluxo, eu vou pegar o fluxo teste, né, que eu já estava usando antes, e aí eu vou pegar aqui o bloco de ação e eu vou dizer que eu quero definir ou atualizá-lo ou atualizar o valor de um campo. Aí ele vai perguntar, então deixa eu só pegar aqui do zero para mostrar do começo, tá? Então eu vou adicionar ação no bloco de ação, eu vou definir ou atualizar o valor de um campo. E aí eu vou dizer aqui qual é o campo que eu quero fazer isso. E aí eu vou escrever o campo que eu criei, valor pedido. Beleza. Qual é o tipo de operação que eu quero fazer? Eu quero somar a um número, eu quero subtrair um número, eu quero fazer uma fórmula personalizada. E eu também posso definir o número. Se eu definir o número, eu estou dizendo que toda vez que for usado esse campo, esse número vai ser fixo. Se eu somar ao número, eu estou informando que dentro de um fluxo eu já informei o número anterior e eu quero somar a esse campo um determinado valor. Então eu vou somar mais um, vou somar mais dois e por aí vai. Existe uma opção que a gente faz de distribuição, é, como se fosse uma escala de atendente da vez, né? E aí a gente diz assim, se o atendente número um é o 1, então o próximo eu vou somar mais um e ele vai virar 2. E aí eu crio um bloco de condição dizendo, olha, se o atendente número um estiver ocupado, eu pego o atendente número 2 para o próximo atendimento. Então, esse é só um exemplo, tá? Então eu estou somando a um número já informado mais um. E aí, lógico, um mais um vai virar 2, tá? Então é só para fazer uma ilustração que você pode somar ou subtrair. Nesse caso, nós vamos fazer uma fórmula matemática. Qual é a fórmula matemática? Eu posso dizer que vai ser um determinado número mais outro número. Pronto, então 100 mais 100, essa é a fórmula. Então vamos lá, nós temos adição, nós temos subtração, nós temos multiplicação, que é o asterisco, e nós temos a divisão, que é o sinalzinho de barra. Ok? Então, são as 4 operações. Eu vou colocar aqui as 4 só para mostrar. Então, divisão, multiplicação, soma e subtração. Ok? Então, são 4 operações básicas matemáticas. Tá? Então, aqui você utiliza para fazer fórmula. Então, vamos pensar na seguinte opção. Vamos pensar que no valor do pedido, eu quero pegar um valor já informado. Então, vamos fazer a seguinte ilustração. Eu vou lá, de novo, na configuração do campo, e eu vou dizer que eu vou criar um campo valor item, né? Então valor do item, por exemplo, e esse é um campo número, tá? Então ok, e aí agora eu vou criar mais um campo que é quantidade de itens. Então quantidade de itens, e vou definir que isso também é número. Todos os campos de cálculo precisam ser números, ok? Então, voltando aqui para o fluxo, né, continuando o nosso exemplo, eu tenho 3 campos. Eu tenho um campo do valor pedido, eu tenho um campo de itens e valor de item. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma pergunta, né? Então, vou pegar um bloquinho de ação. Nesse bloco de ação, eu vou definir, ou melhor, desculpa, no campo um bloco de conteúdo, eu vou definir aqui uma pergunta que eu quero salvar, né? Porque se eu tenho que atribuir isso ali a um campo, então eu vou dizer aqui, ó,
qual, quantos itens você deseja. Ok, e aí eu vou colocar um ponto de interrogação aqui e eu vou salvar isso no campo. Qual é o campo? O campo tipo número, e aí eu tenho aqui quantidade de itens. Pronto, então eu estou dizendo que a resposta que vier aqui vai ser salva na quantidade de itens. Ok, salvei. Então ele definiu a quantidade de itens. E aqui eu vou criar um menu. No menu eu vou colocar o seguinte, vou fazer a pergunta. Ok, vou colocar aqui o que você quer comprar. E aí eu vou colocar a opção aqui: banana e uva, por exemplo. Pronto. Aqui, salvo aqui. Ok. E aí eu vou dizer o seguinte: quando a pessoa responder banana, eu vou dizer que o campo, vou atribuir aqui, definir valor, e eu vou dizer que o campo valor item vai ser definido como R$10. Vou botar aqui 10. Ok? Então, definir. Então, eu estou dizendo que quando a pessoa responder que é banana, eu sei que o preço da banana é R$10. Então, eu já vou colocar ali que o valor do item é R$10. E aí eu vou perguntar para ela, quantos itens ela quer. Então, vou colocar aqui, o bloquinho de pergunta. Então, o que eu já construí aqui? Eu perguntei o que ela quer comprar. Ela quer comprar banana. Eu estou dizendo que se ela escolheu banana, o valor do quilo da banana são R$10. E qual é a quantidade de itens que ela quer, Então eu vou botar aqui, por exemplo, quantos quilos? Quantos quilos você deseja? Então, qual a quantidade de banana que ela quer? Quantos quilos de banana? Ok. Então agora eu preciso fazer o cálculo, Então eu já tenho todas as condições. Eu tenho o valor do item, eu tenho a quantidade de itens, e agora eu vou fazer o cálculo dentro do pedido. Então eu vou atribuir aqui um valor para o campo que vai ser o valor do pedido. Qual é o tipo de operação? Eu vou fazer uma fórmula personalizada. Qual é a fórmula personalizada? Eu vou pegar a quantidade de itens, vou pesquisar aqui, quantidade de itens, e eu vou multiplicar isso pelo preço do item. Então, valor do item. Então eu estou dizendo que o valor pedido vai ser a quantidade versus o valor unitário. E vou salvar. Pronto. Eu acabei aqui de criar uma fórmula matemática. Ok? Então, seguindo aqui a sequência que eu acabei de criar. Eu coloquei no menu a opção do item que ela quer comprar. Quando ela escolheu, eu defini aqui o valor do item, então é R$10 o quilo da banana. E aqui eu perguntei quantos quilos ela queria. Ela vai definir quantos quilos ela quer. Eu vou pegar a quantidade de itens e multiplicar pelo valor de cada um deles, e isso eu vou definir como o valor do meu pedido. Pronto, aqui eu fiz uma fórmula matemática. Você pode fazer isso para diversos orçamentos de qualquer coisa que você venda. Então, se você tem um delivery, por exemplo, você pode definir uma lista de menu com todos os itens do teu menu, definir um valor para cada um desses itens, perguntar a quantidade que a pessoa deseja, e no final você tem uma fórmula matemática. Então, é possível você fazer fórmula matemática utilizando o bloco de ação. Você vai dar a entrada de um determinado valor, então você pergunta,
define a resposta como um determinado valor, depois você define a quantidade de itens e faz uma fórmula de multiplicação para definir o valor do pedido. Tá ok, meus caros? Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode chamar o suporte que a gente vai estar à disposição para auxiliar no que diz respeito ao bloco de ação para cálculo matemático.